Voltei aqui, galera. A luz caiu e aí tudo apagou e eu fiquei, tá, e aí? Tá gravando? Não tá gravando? Enfim, voltando, né? Até que a Felice percebesse tudo isso, que a relação dela com o sexo e a sua própria sexualidade, né? Que sexualidade não tem a ver com sexo, né? Não tá relacionada só a isso, é muito mais amplo, né? É o prazer de ser quem se é, você gozar com você mesma, né? Ter uma relação com seus desejos, com aquilo que você realmente é, física, emocional e subjetivamente falando, demanda um tempo, assim, né? Então, a minha formação como analista, a base dela é junguiana, né? Eu falei isso já. E Jung, ele fala, né? Uma das frases que ele diz o grau máximo da terapia é levar o indivíduo ao grau de conscientização. O que ele vai fazer com isso aí já é problema dele, né? Então, é muito impressionante como as pessoas não têm consciência nem de si, nem dos seus desejos, nem do que elas querem. E é claro que o mundo importa desejo, né? Exporta desejo para você, né? O mundo diz o que você tem que desejar, o mundo diz o que você tem que ser, né? A Audre Lorde tem uma frase fantástica que ela diz, né? Não vou conseguir reproduzir, talvez na edição eu coloque aqui em algum lugar do vídeo, mas basicamente o que ela quer dizer é não permitir que o mundo defina quem você é e diga quem você é, sabe assim? E é interessante porque é bem na fase dos 18 anos que você, né, em tese ali já está entrando na fase adulta, o mercado de trabalho, a depender da classe social que você pertence, né? Porque a galera da quebrada, muitas vezes 14 anos já está trabalhando, né? Então, é aquela fase das escolhas, das decisões, do que eu vou ser. Tem uma outra cena incrível, que ela começa a namorar com o Ben, eles namoram. E aí a mãe fica apavorada, porque a mãe dela, com 19 anos, conheceu o pai dela e engravidou, largou a faculdade e foi ser dona de casa. E quando ela vê a filha dela rompendo um padrão, né, de eu não vou ser médica, eu vou ser pintora, eu vou arriscar, eu vou trabalhar, eu vou me virar, eu não dependo de vocês, enfim, cortando mesmo o cordão umbilical, se descobrindo sujeito, né, indivíduo no mundo, a mãe entra em crise, assim, porque aí é o ninho vazio, tipo assim, mãe, agora você dá seus pulos, você faz seus corre, né, assim. E aí a mãe dela se preocupa com essa paixão e vai visitar ela em Nova York e fala pra ela, né, filha, não é isso, assim, não se perca e tal, e vai conhecer o tal do Ben, vai conversar com ele, dá mostra irmão, o que você quer da vida, que você tá fazendo uma filha, sabe assim, você é um perdido, você não sabe o que você quer e tal, dá um esculacho nele, assim. E aí ele ouve ela, assim, e fala pra ela assim, quando você tinha 21 anos de idade, você sabia o que você queria pro resto da tua vida? Aí ela toma um puta susto, assim, e fala, não, na época eu já era mãe e tudo mais. Ele falou assim, você sabia o que era ser mãe? Você já estava pronta? Aí ela silencia, assim, fica aquele silêncio e ela fala, não. E aí ele olha pra ela e fala, então por que diabos você vem aqui dizer pra mim que eu tenho que saber o que eu quero com 21 anos de idade? Cara, na boa, ninguém com 21 anos de idade sabe o que é da vida, sabe assim? A gente tá se descobrindo, a gente tá tentando, a gente tá batendo cabeça aí, sabe assim? Porque não tem ninguém pra orientar a gente não nesse mundo cão. E ó que ele é homem, padrão, branco, norte-americano, né, enfim. E como foi legal poder ver isso, né? Por exemplo, ele falando essa história, eu nunca mais esqueci, isso me fortaleceu. A parte também daquilo que eu sou, eu devo muito ao cinema, tanto pro seu lado bom quanto pro seu lado ruim, a literatura também, né? Então eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Como assim, com 21 anos você não sabe o que você quer? Então eu tenho que saber o que quer, é isso? Então quando eu ouço ele falar aquilo, nossa, cara, vai se fuder, não sou obrigada. Né? Aquilo foi um ato de liberdade para mim, assim como quando ela não sabe muito bem, né, se vai ficar com o cara ou não vai, transa com outro cara e termina porque não vai se moldar. Eu me lembro de uma relação que eu tive logo que eu cheguei em São Paulo.
E eu sabia que eu não queria namorar. Eu não queria um compromisso, mas eu não sabia por que exatamente. Não estava muito claro para mim na época, assim, sabe? Foi difícil para mim entender aquilo. E depois, com o tempo, eu fui entendendo, porque eu cresci num lar de muitos nãos, assim, pra mim, né? Meu pai não deixava eu ir no shopping, não deixava eu ir no cinema, tudo era uma grande negociação, que era foda pra caralho. Então, quando eu fui para São Paulo, eu tinha 21 anos, eu prometi para mim mesma, assim, ninguém vai mandar em mim. Custe o que custar, eu vou bancar os meus desejos. Como? Não sei. Que jeito? Não sei. Mas eu prometi para mim mesma, nunca mais ninguém vai mandar em mim. Essa certeza eu tinha dentro de mim de uma maneira muito intensa, assim. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. O que vai me fazer isso é a independência financeira. Então eu sempre fui muito responsável com o trabalho, muito porque se eu ramelar aqui, eu volto para casa dos meus pais. Então, olha lá, já me perdi de novo, estou limpando aqui o camarão. Então essa ideia de eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, era muito intensa. E eu tinha isso, a entendimento de que se eu começasse a namorar, eu ia estar numa prisão. Eu não ia poder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Tinha a ver com que desejo, por exemplo. É uma puta adolescência de pega-ningue, sem experiência nenhuma, virgem e tudo mais. E quando eu chego em São Paulo, é a primeira experiência que eu tenho como uma mulher desejada. E com desejos, e com tesão, e falar, meu Deus do céu, eu quero beijar todos os homens do planeta, sabe assim? E se eu namorasse ele na época, eu não ia ter essa experiência. Né? Então eu fui ramelando, fazendo um monte de merda também. E depois eu entendi, eu falei, não, cara, assim como a Feliz foi passando por experiências, e eu fui entendendo, eu falei, não, cara, não é sobre isso, assim, eu quero viver o mundo, eu quero experimentar São Paulo, eu quero viver o que esse lugar tem para me oferecer, mas mais do que isso, eu quero manifestar a Camila, eu quero rodar minha saia, sabe assim, eu quero viver de maneira inteira, tudo eu não vivi por 20 anos da vida, sabe assim? Todos os dramas adolescentes, os fora, racismo andar com pau também, não vou falar que não, né, que eu não vivi em São Paulo, mas muito menos que Sorocaba, que foi a última parada dos meus pais, assim. Então, rever Felicity, né, nesse lugar de quem eu era, que ela me fortaleceu muito, né, os livros e o cinema me fortalecem muito, assim, quando eu vejo referência, saca? Pra mim é suficiente mesmo, assim, ver o filme e falar, ah lá, é igual Mercúrio Retrógrado, põe na conta do filme, né, as referências subjetivas e emocionais que eu tenho na literatura também. E como você vai percebendo ao longo da série, né, que eu estava falando sobre projeção, como as pessoas têm dificuldade de assumir o que elas querem. Elas vão se envolvendo, elas vão se relacionando, elas vão estudando com aquilo que elas não querem, mas elas não sabem que elas não querem. E a vida vai mostrando para ela, através das experiências bostas e ruins, que ela não quer aquilo. E aí quando ela ganha consciência de que ela não quer aquilo, como é que eu faço pra sair? E ninguém explica pra você, ninguém ensina você como que sai daquilo, como faz, sabe assim, porque tá todo mundo preso, assim, ninguém se liberta das amarras, então fica sempre mais difícil, assim. Então, Felicity me levou para memórias muito boas de quando eu tinha meus 19, 20 anos, e fui morar em São Paulo. Do quanto essa série me ajudou no meu processo de ser adulta, o que é ser adulto, o que é ter responsabilidade, o que é assumir compromisso, sabe assim? A vida também foi me ensinando bastante. E o quanto, galera, é importante vocês saberem o que vocês querem da vida. Desde eu quero tomar café, eu quero tomar chá, eu quero ser nômade digital, eu quero ser CEO de uma empresa, ou eu não quero casar, ou eu quero ter filhos, ou eu quero morar em Manaus, ou eu quero morar na Groenlândia, ou eu quero dormir até meio-dia. Né? Não permita que o mundo, não permita que a vida, de maneira cruel, do jeito que ela está estruturada em 2025, leve você a fazer aquilo que está absolutamente longe e distante dos seus desejos, sabe assim? Tenha consciência, cara, dá trabalho, tá? Não vou falar que não. E isso fica muito, mostra na série, né?
a Felicity, quando abre mão daquilo que está posto para ela, por conta daquilo que ela deseja, não é fácil, né? Afinal de contas, esse cara que é afim dela, porra, trata ela super bem, sabe assim? É um fofo, ele é um pouco mais velho do que ela, acho que ele tá há 1 ano e meio, mais ou menos, a mais, né, em termos de semestre na faculdade que ela, para viver uma experiência que ela quer viver, ela quer ter amigos, ela quer ir pra festa, ela quer estudar, ela quer se dedicar a ela mesma. E se ela namorar do jeito que ele quer namorar com ela, vai dificultar. Né? Muito parecido comigo, assim, se eu namorar esse cara aqui, né? E aí, por último, eu me lembro que eu tava, meu primeiro carnaval em Salvador foi em 2008, eu tava com 27 para 28 anos na época. E eu tava na avenida, no trio da Ivete, e aquilo foi um êxtase tão profundo, me emociona de lembrar, porque tava incrível, assim, eu pulando, bebendo, me divertindo e beijando a boca, e aquilo era o auge pra mim, do tesão, da diversão, sabe assim, enfim. Juvenilmente falando também, sabe? E aí eu olhei pra minha irmã e falei assim, cara, pense, você acha que se eu tivesse um namorado eu tava aqui? Jamais! Aí ela virou pra mim e falou assim, sim, com certeza, há uma possibilidade de você não estar vendo assim, em compensação você estaria vivendo outras coisas. Cara, aquilo abriu um triplex na minha cabeça, né? E depois daquilo eu coloquei pra tudo na vida, assim, né? Então, o fato de eu entender o relacionamento monogâmico como uma grande prisão, e o fato de eu ter tomado a decisão desde cedo, desde muito cedo eu entendi que eu não ia ser mãe, assim, que eu não queria ser mãe. Eu quis ser mãe na época da infância, sabe? Ali brincando de boneca, eu sempre brinquei de boneca, Barbie da vida. Ali sim, eu falava, não, vou ser mãe, vou casar. Mas depois que eu cresci, eu falei, não, cara, filho, tá maluco. Não quero essa responsa pra mim, não. É muita responsabilidade ter filho. E eu, por muitos anos, fui muito responsável por um bom período, assim, pelos meus pais, enfim, não vou entrar nesse mérito. Que gastou também minha maternidade. Falei, cara, não vou ser mãe, não. Eu quero ser responsável só por mim. Tanto que eu demorei anos pra ter gato. Não tô comparando filho com gato, mas o grau máximo de responsabilidade que eu quero na vida, para além de mim, é de um gato. Mais que isso, não. Então veja, eu entendi dessa frase da Maria Tereza, e vivendo, né, ao longo dos anos, com tantas outras referências também, que é assim, eu não vou viver uma coisa, mas vou viver outra, sabe assim? E viver outra coisa não é um problema. Então não ser mãe, não ter casado e ter escolhido uma outra forma de viver a vida, de uma outra estrutura, não é um problema, é só um jeito outro de viver, sabe assim? Então, eu espero que vocês consigam, cara, através de terapia, através de sei lá que recurso vocês possam encontrar. Eu encontrei na terapia, eu comecei a fazer terapia, eu tinha 21, tô com 44. Então, e paradas, né? Não foi assim contínuo, nem com a mesma pessoa, mas houveram intervalos, inclusive, de alguns anos entre uma terapia e outra, enfim. Mas o cinema, a literatura testemunhal, né? Como diria Conceição Evaristo, a partir das escrevivências, foram grandes referências para eu sustentar também as minhas decisões, sabe assim? As minhas escolhas, né? Saber que cada escolha é uma renúncia e renunciar a determinadas coisas não é um problema, ainda que elas não estejam sob os moldes do que a sociedade quer, sabe assim? E como é que eu sustento, como é que eu banco as consequências dessas escolhas. Algumas geram violência, né? Assim, a paga de algumas escolhas é a violência contra os nossos corpos, eu não tenho dúvida disso. Mas as violências subjetivas, quando não tem a ver com violência de morte, ela também é uma morte. Né? A necropolítica está para dizer isso também, né? O epistemicídio está para dizer isso, né? Mortes subjetivas também são mortes, elas não são físicas, mas elas também matam algo em nós, né? Então, como que a gente se protege das violências psíquicas? Como que a gente se protege das violências em relação aos nossos desejos? Como que a gente vive eles, sabe assim?
e poder rememorar isso depois que eu comprei o meu, finalmente, ai, como que chama? Leitor de DVD, para rever essa série, me irritar bastante também. Tipo, fala, minha filha, é o que fala, cara, como que você não percebe? E é uma série que aborda tantas questões, fala sobre consentimento, fala sobre assédio, fala sobre estupro, né? Fala sobre a violência contra a mulher. E cara, eu fico falando, mano, eu já tava discutindo isso com 20 anos, anos 2000. A diferença é que com o advento das redes sociais, não tá mais na minha bolha, no meu universo, tá aí todo mundo discutindo e debatendo. Eu fiquei mó feliz, falei, você já era meio vanguardinha, né? Enfim, galera, é isso, ó, consegui fazer o vídeo e limpar o camarão aqui. Não terminei tudo, mas enfim, galera, bom carnaval. Acho que esse vídeo vai sair depois do carnaval. Quarta-feira de cinza, será? Quinta-feira? Não sei. Mas enfim, galera, um beijo, aproveitem, olhem para os seus desejos, para as suas vontades e veja de que maneira vocês podem realizá-los, ainda que seja difícil, que o capitalismo não ajude, muito pelo contrário, ele só atrapalha. Beijo!